Boa noite. 18 horas, hora do Ângelo, hora de iniciarmos o nosso estudo do Evangelho. Sejam todos bem-vindos, todos os que participam conosco neste momento. Hoje nós vamos estudar o capítulo 6, o item 3 e 4, o Consolador Prometido. Encerrando aqui o capítulo do Cristo Consolador, que iniciamos na semana passada, com o jugo leve. Então, para iniciarmos essa nossa atividade, vamos fazer a nossa prece. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus para realizar a sintonia necessária, sempre que nos dirigimos, sempre que direcionamos o nosso pensamento em prece. Em princípio, para agradecer, porque temos muito a agradecer pela vida, pela saúde, pela harmonia, agradecer também pelas dificuldades que nos fortalecem, que nos fazem crescer, e pedir a Deus forças para que a gente possa superar sempre, a cada dia, a cada instante, as dificuldades que se apresentem, os problemas que nos cheguem, que possamos superar a dor, a doença, tudo aquilo que nos incomoda nesse momento. Sabemos, Mestre Jesus, que o Teu amparo e a Tua assistência se faz presente em nossas vidas em todos os momentos. Então, que possamos nos aproximar mais de Ti, através dos bons pensamentos, dos bons sentimentos, através da oração. E nesse momento em que iniciamos o estudo do Evangelho, rogamos as Tuas bênçãos por todos os nossos irmãos em humanidade, para que possamos, juntos, num só pensamento, num só entendimento, aprendermos dos Teus ensinamentos, do Teu Evangelho de amor. Então, em nome do nosso Mestre amado Jesus e da equipe espiritual que nos assiste, a Casa Semente Cristã, nós vamos iniciar o nosso estudo do Evangelho desta noite. Muita paz a todos. Como nós dissemos, o nosso estudo de hoje é o Consolador Prometido. Quem está com o livro do Evangelho em mãos vai encontrar no item 3 e 4 a leitura inicial que faremos para depois passarmos aos comentários. Então, nesse capítulo, nesse item a que nos referimos, João, no capítulo 14, versículo 15 a 17 e 26, nos diz o seguinte: Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pôde receber, porque o não vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Então, nesta mensagem, Jesus promete outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece, por não estar maduro
para o compreender. Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo há dito. Se, portanto, o Espírito de verdade tinha de vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. Se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é que o que este disse foi esquecido ou mal compreendido. Então, o Espiritismo vem, na época predita, cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu advento o Espírito de verdade. Ele chama os homens à observância da lei. Ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Advertiu Cristo: ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras nem alegorias. Levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Disse o Cristo: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Mas como há de alguém sentir-se ditoso por sofrer, se não sabe por que sofre? O Espiritismo mostra a causa do sofrimento nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem espia o seu passado. Mostra o objetivo dos sofrimentos, apontando-os como crises salutares que produzem a cura e como meio de depuração que garante a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Sabe que este lhe auxilia o adiantamento e o aceita sem murmurar, como o obreiro aceita o trabalho que lhe assegurará o salário. O Espiritismo lhe dá fé inabalável no futuro, e a dúvida punjante não mais se lhe apossa da alma. Dão-lhe a ver do alto as coisas. A importância das vicissitudes terrenas some-se no vasto e esplêndido horizonte que ele o faz descortinar. E a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até o termo do caminho. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas, fazendo com que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Então, esse trecho que fala do Consolador prometido, ele nos esclarece exatamente o porquê de estarmos aqui colocando a doutrina espírita como sendo o Consolador prometido. Jesus prometeu que enviaria um Consolador, e que esse Consolador iria nos ensinar as coisas que ele não pôde naquela época, porque não tínhamos o entendimento necessário, e também iria nos lembrar de coisas que ele nos disse que com os séculos, os milênios, iríamos esquecer. E essa realidade é tão presente em nossas vidas nos dias de hoje, que nós estamos hoje adentrando alguns conhecimentos que até bem pouco tempo atrás não havia como. Não tínhamos esse conhecimento, a ciência não tinha avançado o suficiente para nos trazer essas informações, para que, trazidas depois pelos espíritos, a gente pudesse confrontar com a ciência e colocar como verdadeiro, porque, infelizmente, a gente precisa do aval da ciência. Nós acreditamos mais nas coisas materiais do que espirituais. Então, se Jesus tivesse falado tudo naquela época sobre reencarnação, sobre justiça das causas anteriores, causas atuais, tantas coisas, a gente não tinha entendimento naquela época para essas coisas. Então, ele se esforçou para deixar ensinamentos por parábolas, contava histórias para as pessoas, de tal forma que aquilo ficou registrado na nossa mente. Só que nós esquecemos de muita coisa, e a gente não entendia muita coisa. E o resultado disso é que 2000 anos depois, nós estamos ainda com a Bíblia na mão e nos deparando com determinados ensinamentos e não conseguindo entender o que quer dizer aquilo. Então, a doutrina espírita veio nos trazer esse aclaramento. Eu lembro que, certa vez, dentro da obra do
Eurípides Barçanufo, foi trazido uma orientação, foi trazida uma informação de que Eurípides, à época católico, teve dificuldades de entender o Evangelho de Jesus, porque ele não conseguia entender as bem-aventuranças. Ele não conseguia entender como é possível alguém ser feliz sofrendo. E ele via que muitas pessoas que tinham tido uma vida de dor, de sofrimento, uma vida miserável, haviam desencarnado sem ser feliz. E ele pensava, sim, mas quando é que essa pessoa vai ser feliz? E quando ele teve contato com a doutrina espírita, com o Evangelho, através de mensagens dos Espíritos, que esclareceram sobre as bem-aventuranças, nos moldes que está no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, falando das nossas aflições, quais são as causas delas? Muitas delas provocadas por nós mesmos agora, algumas outras trazidas do passado, e que nós vamos ter que, mediante esses processos que nós vivenciamos, aprender novas lições, refazer as estradas. Por isso, muitas vezes, a dor vem, o sofrimento vem. Então, mediante esses ensinamentos, Eurípides entendeu as bem-aventuranças, como nós também haveremos de entender, como estamos tentando aqui, através desse estudo, passo a passo, trazer essas informações. Só um comentário rápido, eu vi que deu um probleminha aqui no Facebook, na transmissão, mas nós estaremos, com certeza, depois colocando o vídeo no Facebook para aqueles que não estão podendo acompanhar. Então, nós fizemos um apanhado, mediante a leitura que fizemos aqui do Consolador Prometido, do porquê de chamarmos o Espírito, o Consolador, a doutrina Espírito Consolador Prometido, porque traz essa característica de nos relembrar tudo aquilo que o Cristo nos disse e nos falar de coisas que a gente não entendeu naquela época e hoje ser possível entendimento. Mas nós vamos buscar também em outros momentos do Evangelho, algumas informações, e com Emmanuel, para a gente entender esse ensinamento do Consolador Prometido em nossas vidas. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no item A Nova Era, os Espíritos nos dizem: um dia Deus, na sua caridade inesgotável, permitiu ao homem ver a verdade dissipar as trevas. Esse dia foi o advento do Cristo. Então, Deus permitiu que o seu Filho viesse até nós, nos trazer o Evangelho, dissipar as trevas aqui da Terra. Era o momento em que a humanidade já se encontrava num patamar de evolução capaz de receber um alimento mais forte, que era aquele que o Cristo nos trouxe do Evangelho. E Emmanuel, na questão 283 do livro Consolador, ele diz: enviado de Deus, ele foi a representação do Pai junto do rebanho de filhos transviados do seu amor e da sua sabedoria, cuja tutela lhe foi confiada nas ordenações sagradas da vida no infinito. Então, Jesus foi a representação de Deus aqui na Terra. E ele recebeu de Deus essa responsabilidade de cuidar dessa humanidade que ele trouxe aqui para a Terra, que ele organizou o planeta, porque Jesus é o governador espiritual desse planeta, desse orbe. Então, Jesus trazia em si essa responsabilidade. E ele dizia: nenhuma das ovelhas que o meu Pai me entregou se perderá. Então, ele estava imbuído desse propósito de seguir todas as orientações do Pai em favor dessa humanidade que ele estava socorrendo. E Emmanuel, continuando, diz: diretor angélico do orbe, seu coração não desdenhou a permanência direta entre os tutelados míseros e ignorantes. Quer dizer, ele foi o criador desse planeta. Ele ajudou a formar todo esse planeta, a organizar. E, no entanto, quando foi necessário, ele não hesitou de descer à Terra e encarnar entre os míseros e ignorantes. Não fez a menor questão de reencarnar entre os judeus, entre os fariseus, de maneira nenhuma. Tanto é que se estranhou muito isso. Como é que esse rei dos judeus, esse nosso rei, vem e vai nascer no estábulo? Não é o nosso rei. Porque ele fez questão. Transitou o tempo inteiro, enquanto estava aqui na Terra, entre os míseros e os ignorantes. Então, o roteiro ético, moral que Jesus deixou na Terra,
é o passaporte para o bem-estar de cada um de nós rumo à felicidade. Se ele não tivesse vindo há 2000 anos trazer esse roteiro, nós estaríamos ainda com 2000 anos de trevas. Então, Jesus se antecipou, veio, trouxe um roteiro, deixou conosco. E antes da crucificação, antes que ele tivesse que retornar à pátria espiritual, no momento em que os discípulos estavam inquietos, como é que ia ficar aquele colegiado, uma vez que o Cristo iria se ausentar, Jesus faz essa promessa de que enviará outro Consolador, que estará e permanecerá para sempre convosco, nos diz. Porque essas verdades que nós temos hoje, que a doutrina espírita nos traz e que nós juntamos com o Evangelho para entender, elas são eternas, nunca mais elas serão retiradas de nós. Se antes a gente não tinha acesso a uma Bíblia, não tinha acesso a um ensinamento, depois que nós tivemos em mãos a codificação, depois que nós estudamos esses ensinamentos, eles fazem parte da nossa vida agora para sempre. Então, Jesus estará conosco sempre através dos seus ensinamentos. Mas, Emmanuel, o livro do Evangelho nos diz, na nova era, que depois da luz viva, as trevas voltaram. O mundo, depois das alternativas de verdade e obscuridade, se perdeu de novo. Existia trevas antes de Jesus. Jesus veio, aclarou com o Evangelho, mas quando ele voltou, as trevas voltaram. O mundo, depois dessas alternativas de verdades, se perdeu de novo. Aqueles judeus, aqueles fariseus, continuaram determinando para a humanidade como deveria ser. É bem verdade que o colegiado do Cristo avançou, os apóstolos trabalharam, o cristianismo se propagou com muita rapidez, mas sempre, com aquele entranhamento daqueles conhecimentos, daqueles seres que tinham interesse em levar adiante a proposta da materialidade, do desamor, o que aconteceu? Essas criaturas começaram a levar a proposta do Cristo desvirtuadamente. Não era o amor verdadeiro que Deus deixou. E aí o que nós vimos? Nos séculos 11 e 13, as guerras santas. Além da permissão de matar o próximo em uma guerra santa, a igreja prometia àqueles que se engajassem nas cruzadas para lutar contra os infiéis, que ocupavam Jerusalém há 4 séculos, o perdão de todos os pecados e um lugar garantido no paraíso. Isso não é a doutrina espírita que diz. Isso está registrado na história. Se nós formos pesquisar, encontraremos essas informações das guerras santas, que era justamente isso. Aquele que se engajasse na guerra santa, ele com certeza teria o perdão de todos os seus pecados e um lugar garantido no paraíso. Era essa a promessa. E muitos se engajaram, muitos entraram nessa guerra santa. Onde que uma guerra pode ser santa? Exterminando os outros seres humanos, os mesmos filhos de Deus. Então, em nome de Jesus Cristo, sacerdotes montaram um esquema para matar os hereges na Europa. A heresia era definida da forma como Roma quisesse definir. Isso abrangia desde pessoas que discordavam da política oficial aos filósofos herméticos, praticantes de magia negra, judeus, bruxas e os reformadores protestantes. Então, foi uma época negra da nossa história. Muita morte, muito flagelo, muita dor, muito sofrimento imposta por instituições que jamais deveriam tomar frente de tal propósito, porque elas estavam a serviço de Deus quando, em que momento, onde estava escrito que Jesus tivesse ordenado essa matança dos filhos de Deus. Então, João, no capítulo 10, versículo 11, traz um ensinamento que nos diz o seguinte: ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não são os pastores que devem apacentar as ovelhas? Não fortaleceste a ovelha fraca,
Não curaste a ovelha doente, nem enfaixaste a ovelha quebrada. Então, João chama a atenção daqueles pastores de Israel que estão se apacentando a si mesmos, que estão se enriquecendo ilicitamente, recebendo, cobrando dos povos riquezas, dinheiro, em troca daqueles ensinamentos, que priorizam os que têm poder. Ao invés deles apacentarem as ovelhas, eles estão se apacentando. As ovelhas estão mantendo aquelas criaturas naqueles postos de comando, de orgulho e de poder. Então, ao invés de fortalecer a ovelha fraca e de curar a ovelha doente, ou enfaixar a ovelha quebrada, os pastores de Israel simplesmente viraram as costas para ela. Ao contrário, estavam matando todos aqueles que eles julgavam hereges. E aí João continua: não trouxeste de volta a ovelha extraviada, não procuraste a ovelha perdida, mas a dominaste com dureza e brutalidade. Quer dizer, o pastor que deveria trazer de volta a ovelha extraviada, aquela que se desvirtuara no caminho, aquela que estava perdida, não estava dominando com dureza e com brutalidade. As ovelhas se dispersaram por falta de pastor, tornaram-se presas de todos os animais selvagens. Dispersaram-se minhas ovelhas e vaguearam sem rumo por todos os montes e colinas elevadas. O que se deu de materialismo nesse período, de descrença em Deus, porque as pessoas achavam que aquelas criaturas que ali estavam se dizendo em nome de Deus tinham o poder de fazer aquilo ali por determinação divina. Então, muitos se afastaram da religião, muitos se afastaram de Deus, muitos se afastaram de Jesus. E aí João conclui: aqui estou contra os pastores para reclamar o ofício de pastor. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então, esse capítulo de João 10, esse versículo 11, deixa muito claro para nós que Jesus observava aqui na terra todo o andamento do que estava sendo feito com as suas ovelhas. E nós encontramos no livro dos Espíritos Lamennais dizer: pobres ovelhas desgarradas, aprendei a ver aproximar-se de vós o bom pastor, que longe de vos banir para todo sempre de sua presença, vem pessoalmente ao vosso encontro para vos reconduzir ao aprisco. Então Jesus não bane nenhuma das suas ovelhas, que somos nós. Muito ao contrário, se aproxima de nós, vem em nossa presença pessoalmente para nos conduzir ao aprisco, para nos conduzir ao caminho do bem. E aí no Evangelho segundo o Espiritismo, no item Nova Era, nós temos o seguinte: então, a semelhança dos profetas do Antigo Testamento, os Espíritos se põem a falar e a vos advertir. O mundo foi abalado em suas bases, o raio estourará, sedes firmes. Então, passada aquela fase, Jesus assume o comando novamente e diz: as minhas ovelhas cuido eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E esse anúncio correu por toda a terra, porque os espíritos começaram a falar. Como nós vimos aí as mesas girantes na França, quando tudo começou, os registros dos espíritos a falar, chamar a atenção das pessoas no verdadeiro marketing espiritual, chamando a atenção das pessoas pela curiosidade, porque teria que ser pela curiosidade, porque nós somos curiosos, não iríamos em busca de nada sério. E aí o raio estourou realmente. Chegou na terra o Consolador prometido. Chegou a informação que muitos hoje não querem nem ouvir falar, porque sabem da ameaça que traz, porque sabem da clareza dos ensinamentos. Então, o que aconteceu? No livro dos Espíritos, em Prolegômenos, nós encontramos: os Espíritos anunciam que chegaram os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal, e que, sendo eles os ministros de Deus e os agentes da sua vontade, têm por missão instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Então, esses espíritos, eles estavam
é sob determinação divina, e tinham por missão instruir e esclarecer os homens. Então, eles aqui chegaram, trazendo as informações que nós temos hoje, que compõem o Pentateuco kardeciano, as obras subsidiárias, e ninguém consegue calar essas vozes, porque elas estão instruídas por Deus, para instruir os homens, a missão é essa. Aclarar o pensamento e o entendimento, sem mais ninguém para dizer o que ele tem que pensar, o que ele tem que sentir, o que ele tem que viver. E aí, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos o seguinte: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, como um imenso exército que se movimenta desde que dele recebeu o comando, espalham-se por toda a superfície da terra. Semelhante às estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Em todos os cantos do mundo, um médium fala, um médium traz uma mensagem, traz um ensinamento, e coube a Kardec o trabalho de reunir essas informações e de ali fazer a análise que nós encontramos. Quem quiser conhecer sobre a vida dele, as obras básicas, a revista espírita, muita informação para entender como que se deu esse processo. Porque não foi assim. Porque Kardec quis de uma maneira muito ao contrário, ele até relutou. Ele até achava que isso era uma farsa. Mas quando foi estudar, como muitos sábios que também foram, perceberam a veracidade, a grandeza daquele momento que ali ele estava sendo convocado. Então, todos nós hoje temos acesso a essas informações. E podemos, sim, analisar e tirar as nossas próprias conclusões. Então, o Espiritismo, terceira revelação da lei de Deus, fruto do ensino dado não por um homem, sim pelos Espíritos, que são as vozes do céu em todos os tempos da terra, com o concurso de uma multidão inumerável de intermediários, trouxeram para nós o Consolador. Trouxeram para nós esses ensinamentos que nós temos hoje, que nos faz entender a codificação, o Evangelho, os ensinamentos de Jesus. E interessante que isso se deu pouco tempo depois que houve a extinção formal em Portugal do Tribunal da Santa Inquisição. Esse tribunal encerrou em 1821, e em 1857 aconteceu o lançamento do Livro dos Espíritos, o principal livro da doutrina, a espinha dorsal, porque sustenta todas as outras obras doutrinárias. Quer dizer, nós temos no Livro dos Espíritos a primeira parte, segunda parte, terceira e quarta parte. A primeira parte diz respeito ao livro da Gênese. Nós podemos ler a primeira parte do Livro dos Espíritos e estudar um pouco da obra da Gênese, que tem, de uma forma mais aprofundada, aquele ensinamento. A segunda parte, nós vamos encontrar o livro dos médiuns, com todas as informações, falando sobre o mundo espiritual, falando sobre a mediunidade. Nós vamos encontrar o complemento de tudo isso no livro dos médiuns. A terceira parte do Livro dos Espíritos, as leis morais, aonde nós vamos, juntamente com o Evangelho de Jesus, o Evangelho segundo o Espiritismo, aprofundar esses ensinamentos. E a quarta parte das esperanças e consolações no livro Céu e Inferno, que também traz todo um complemento daquele estudo realizado por Kardec no livro do Céu, no livro dos Espíritos. Então, a partir desse momento, o Consolador estava na Terra. E não havia como dizer que ele não poderia permanecer. E aí Emmanuel nos diz que após 19 séculos de teologia arbitrária, não chegaríamos a compreender o Evangelho de Jesus Cristo sem Allan Kardec. Por que arbitrária? Esse é um pensamento meu que eu vou expressar aqui agora. Veja bem, até o tempo em que os protestantes tiveram acesso a uma Bíblia por Martim Lutero, ninguém tinha acesso a uma Bíblia católica. Ninguém podia ler. Por quê? Porque aquela Bíblia estava numa linguagem que não era possível. A gente era toda em latim. Quem lembra sabe que as missas, e aqui não é uma crítica à Igreja Católica, não. Tenho todo respeito por ela, mas aos moldes que nos trouxeram até aqui. Que nós assistíamos uma missa com o padre de costas para a gente, e a gente não sabia o que ele estava dizendo.
De maneira nenhuma. Então, com a evolução, nós temos hoje, depois que Martim Lutero, depois de toda aquela luta, toda aquela briga, que quem quiser leia sobre Martim Lutero para entender verdadeiramente quem foi Lutero, e aí a gente vai ver que ele traduziu a Bíblia. E se é um livro de Deus, por que, que o homem não pode ter acesso? Então, a partir daquele momento, todos os protestantes tiveram acesso a uma Bíblia. De tal forma que hoje os nossos irmãos andam com a Bíblia até debaixo do braço, todo mundo tem uma. Era negada até então. Então, era, sim, uma teologia arbitrária, onde a gente não tinha direito, não tinha acesso ao Evangelho de Jesus. Então, se nós temos hoje acesso ao Evangelho de Jesus, agradeçamos, sim, aos protestantes, os nossos irmãos, que tiveram toda essa luta, todo esse esforço. E aí nós temos hoje, graças a Deus, para compreender integralmente essa mensagem de Jesus, essa chave da doutrina espírita, que é Jesus permitindo que os espíritos chegassem até nós trazendo essa informação, Kardec, o professor, ali, recebendo aquelas informações, fazendo aquelas análises, organizando tudo e nos entregando na forma dessa codificação, que para nós é a chave de tudo, do entendimento do Evangelho, de tudo que a gente mais precisa para a nossa evolução. Então, Emmanuel nos diz que o primeiro consolador é, obviamente, o próprio Evangelho. É o Evangelho que nos consola, são os ensinamentos de Jesus que nos consola. Só que mais de 2000 anos a gente lê, e muita coisa a gente não entende, não consegue entender. São muitas parábolas, são ensinamentos ocultos. Então, o outro consolador prometido é o Espiritismo, porque revive as lições evangélicas na forma como Cristo ensinou, livres de dogmas e normas teológicas e também por esclarecê-las em espírito e verdade. Qualquer um de nós que tem uma passagem do Evangelho que não entendeu, principalmente no que diz respeito às bem-aventuranças, como nós estudamos recentemente o capítulo Bem-aventurados os aflitos, a gente não consegue entender como que a gente vai ser bem-aventurado, quando que a gente vai ser bem-aventurado. Quando a gente lê o Evangelho segundo o Espiritismo, e vamos ver de que natureza são as aflições, as causas anteriores, as causas do passado, atuais, então a gente consegue entender tudo. Entender o ensinamento de Jesus e o melhor, perceber que depende de nós ser feliz. Jesus está nos dizendo ali. E nós vamos estudar essa obra do Evangelho segundo o Espiritismo, não porque estamos em tempo de pandemia, nós vamos continuar o nosso estudo desse Evangelho toda sexta-feira, para que a gente possa adentrar essas informações. No próximo capítulo, nós vamos estudar bem-aventurados os pobres de espírito. Tem muita gente que não entende assim, que pobres de espírito são esses? Ninguém entende. Vamos estudar para entender. Então, o ensinamento de Jesus se torna claro mediante esse estudo do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. E mais uma vez eu repito, tem muita gente que diz, por que o Evangelho segundo o Espiritismo e por que não o Evangelho de Jesus? O Evangelho segundo o Espiritismo quer dizer o Evangelho com as informações que os Espíritos nos trouxeram para melhor compreensão e entendimento dos ensinamentos de Jesus. Lá está todo o ensinamento de Jesus, sem se tirar uma letra. E após, o esclarecimento dos Espíritos, que cada um que lê tem como analisar se tem sentido, se tem lógica, se não tem. Porque a ninguém é imposto, ninguém é obrigado a aceitar. Mas, com certeza, se nós estivermos buscando verdadeiramente, nós vamos encontrar nesses livros os ensinamentos, o entendimento, e vamos entender por que o Espiritismo é o Consolador prometido. Então, nas instruções dos Espíritos, encerrando o nosso estudo, o Espírito de Verdade diz: venham instruir e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, porquanto a dor foi sagrada no jardim das oliveiras, mas que esperem, pois que também a eles os anjos consoladores lhe virão enxugar as lágrimas. Vossas almas, porém, não estão esquecidas, e eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Então, por que não chorar diante da dor? Sim, vamos chorar, é dor, é sofrimento, quem é que suporta? Mas
com o consolo de saber que não estamos só, que Deus nos observa, que Jesus está conosco, nos fortalecendo e que aquela dor que hoje eu choro foi uma dor que eu impus a alguém no passado. E esse é um aprendizado que eu estou realizando. E nem sempre os aprendizados são maravilhosos, geralmente a gente sofre. Então, quando soar a hora do repouso, nos diz o Espírito de verdade, e a trama da vida se vos escapar das mãos, e vossos olhos se fecharem para a luz, sentireis que surge em vós e germina a minha preciosa semente. Então, quando nós sairmos daqui da terra, voltarmos para o mundo espiritual, nós vamos sentir essa preciosa semente do Evangelho, que nós aqui tivemos contato, que transformou as nossas vidas, como sendo essa preciosa semente de transformação do nosso espírito. Nada fica perdido no reino de nosso Pai, e os vossos suores e misérias formam tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas, e onde o mais desnudo dentre vós será talvez o mais resplandecente. Então, nada fica perdido, os nossos esforços, as nossas lutas, tudo isso que muitas vezes a gente sai aqui da terra e diz, eu não consegui ser feliz, cadê a felicidade que foi prometida? Nada fica perdido. Com certeza, nós teremos uma resposta no mundo espiritual, numa próxima vida, seja como for. Então, o Espírito de Verdade conclui dizendo, sou o grande médico das almas, e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Não busqueis alhures, a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Escutai-o. Então, Jesus é o único médico que pode nos curar. Temos a certeza disso. E tal qual, quando ele veio, quando ele esteve na terra, procurou os fracos, os enfermos, ele também prefere que os fracos, os enfermos, os oprimidos, sejam aqueles a quem ele está sempre muito próximo. Então, todos aqueles que sofrem, ele convida, venham a mim. E de que forma a gente vai a Jesus? Se não, buscando a nossa transformação moral. Como nós falamos no capítulo anterior, o jugo leve. Quem não assistiu, veja o vídeo anterior do nosso estudo. Extirpados sejam de vossas almas doloridas a impiedade, a mentira, o erro e a incredulidade. São monstros que sugam o vosso mais puro sangue e que vos abrem chagas sempre mortais. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis a sua lei divina. Amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo de vossos corações. Ele, então, vos enviará o seu Filho bem-amado para vos instruir e dizer estas boas palavras. Eis-me aqui. Venho até vós porque me chamastes. Então, nós temos que extirpar das nossas almas essa impiedade, mentira, erro, incredulidade, todas as mazelas que nós trazemos em nós, porque somos espíritos imperfeitos ainda, por isso estamos encarnados aqui na Terra, podendo de expiação e provas, mas temos que nos esforçar, temos que buscar ir eliminando aquilo que for possível, para que a gente possa ir se transformando, para que a gente possa merecer de Deus a sua presença divina entre nós. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe a pedem. Seu poder cobre a terra, e por toda parte, junto de cada lágrima, colocou ele um bálsamo que consola. A abnegação e o devotamento são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Então, possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade, em vez de clamarem contra as suas dores, contra os sofrimentos morais que nesse mundo nos cabem em partilha. Então, a abnegação e devotamento é essa prece contínua que nós devemos trazer em nós, para que a gente possa compreender que essas dores, esses sofrimentos morais fazem parte da nossa trajetória de vida,
porque nós vamos buscar essas dores, esses sofrimentos para nós. Então, tomai, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação. O coração bate então melhor, a alma se asserena e o corpo se forra aos desfalecimentos. Por isso que o corpo, tanto menos forte se sente, quanto mais profundamente golpeado é o espírito. Então, nós temos que buscar para nós esse sentimento que resume a caridade para todos nós, esse devotamento e essa abnegação. Só assim nós vamos encontrar repouso para o nosso espírito. E o nosso coração vai bater melhor, a alma vai se asserenar, como nos diz o Evangelho, e até o nosso próprio corpo também vai se sentir melhor. Então, nós encerramos aqui o nosso Evangelho de hoje com essa mensagem do Espírito de Verdade e vamos fazendo a nossa prece, rogar a Deus as bênçãos de que necessitamos para mais essa semana que finda e uma próxima que já está chegando também. Que possamos, Mestre Jesus, vencer esses momentos de dificuldades, esses momentos de transtornos para muitos, que possamos confiar na Tua bondade, na Tua misericórdia, na certeza de que Deus não é injusto para com nenhum dos seus filhos. E se estamos sofrendo por alguma necessidade, é que fizemos por merecer. E esse é o nosso aprendizado. Então, que possamos aprender mais rapidamente para nos libertarmos. Pedimos bênçãos, amparo e assistência pelos nossos irmãos em humanidade, os que passam por necessidades de toda ordem, problemas de saúde, os que se encontram nos hospitais, nos presídios, nos abrigos, nos asilos, onde quer que exista dor, necessidade nos lares, que a misericórdia divina alcance a todos. E em nome do nosso Mestre amado Jesus, nós encerramos o nosso Evangelho de hoje, desejando a todos muita paz. Graças a Deus. Uma boa noite a todos e até a próxima sexta-feira, se Deus quiser, quando estaremos aqui falando sobre o Evangelho de Jesus.